Então já abre a sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 29, versículo de número 18. 1, 2, 3, O povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Tem a versão Almeida atualizada, ela fala assim: não havendo visão profética, o povo fica confuso, porém o que guarda a lei, ele é bem-aventurado. Tem outra versão que diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é bem-aventurado. Eu quero começar essa mensagem perguntando para você, olha aqui com o meu óculos novo, qual é a sua visão? Qual é a sua visão? Tem gente que pode dizer assim para mim, né? Como eu já escutei de algumas pessoas, minha visão é ser rico, quero ser rico. Outros podem dizer assim: eu gostaria de comer de tudo e não engordar. É uma visão, não é? Queria comprar e não precisar pagar. Eu gostaria, minha visão seria que os meus boletos desaparecessem. Qual é a sua visão aqui hoje? Afinal de contas, para onde que a minha visão vai me levar? Você sabia que toda visão vai te levar para um lugar? E o lugar de todos nós, no final, sabe onde é? Fisicamente falando? No leito, aguardando a hora da partida. Você já viu alguém partir correndo? Saindo correndo? É normal? Mas as pessoas precisam compreender que a visão te levará a um cume, a um desfecho. E quando você estiver nesse desfecho, o que é que você vai questionar nesse lugar de leito? Lá antes da sua partida, se Jesus não voltar, mas quando nós estivermos velhinhos, aguardando a morte ali, prestes a subir para a eternidade, você consegue perceber esse momento dentro de você? Quais seriam os questionamentos que viriam na sua mente? O que é que você se arrependeria? Ou o que é que você celebraria lá no leito? O que é que você teria orgulho de falar que deixou como legado? Você já pensou nisso? E aí, querido, eu quero pregar hoje sobre um tema: visão extraordinária. E você que está aqui hoje, você que me ouve aí no vídeo, você vai aprender a viver uma vida que vale a pena. O apóstolo Paulo disse assim: uma vida que vale a pena para o apóstolo Paulo foi: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele não tinha nenhum tipo de arrependimento quanto àquilo que ele havia feito, porque o apóstolo Paulo entendeu qual era a visão de Deus para a vida dele. Então, muitas pessoas vivem, mas não sabem por que estão vivendo. Olha para a pessoa do seu lado aí e pergunta para ela: você sabe por que é que você está vivendo? Pergunta aí para ela. Há uma diferença, irmãos, entre existir e cumprir um propósito eterno. Olha só, olha aqui no meu óculos. Há uma diferença entre existir e só cumprir um propósito. Isso é vontade de falar que o óculos é novo. Aplauda Jesus.
visão. O versículo fala sem visão ou sem profecia. É a mesma coisa, que é algo que vai ser revelado. Pode ser a profecia bíblica ou uma visão específica de alguém superior que conhece o sentido da vida, que conhece os propósitos. A Bíblia está falando, o povo, na minha versão, que não aceita a visão, ou o povo que não tem visão, tem uma consequência. E aí a palavra hebraica para visão é kazon, que significa revelação, visão profética e propósito divino. E aqui nós temos a figura da visão como uma espiral. Os irmãos sabem, tem gente que gosta de viver em ciclo, mas nós que temos uma visão, vivemos numa espiral, porque nós estamos subindo. Amém? Alguém já pegou aqui hoje, já modificou. Aleluia! Essa visão em espiral, essa chazão, kazon, ela fala de algo que te dá energia, foco, criatividade. A visão vai te levantar de manhã. A visão vai fazer você caminhar, vai fazer você se planejar, vai fazer você fazer gestão do seu tempo. Quando você tem visão, e não é simplesmente sobre os seus sonhos humanos. Não é isso que o texto está falando. Mas é a perspectiva de Deus, é a visão de Deus para o nosso futuro. E aí, amados, tem a ver com legado. A visão tem a ver com legado. O que é que você está deixando? Porque visão que é visão, ela não se apaga com o tempo e nem com a morte de quem já partiu com uma visão. E eu vou te provar isso aqui hoje. Todo mundo vai terminar em algum lugar. Pastor Craig disse assim: todo mundo termina em algum lugar, mas poucas pessoas terminam em algum lugar propositalmente. Você vai terminar em algum lugar, mas a diferença de quem chega a lugar nenhum com aquele que chegou num propósito é a visão que levou. Preste atenção aqui. A gente tem um exemplo bíblico em Salmos 46:10 que diz assim: só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Deus dizendo para o povo que só ele saberia dizer o que é que havia no futuro para o povo dele. Tem outro exemplo bíblico em Abacuque 2, versículo 2 e 3, diz assim: escreve a visão. Deus falando para Abacuque: escreve a visão e a torna bem legível. E aí, quem passar correndo pelo caminho vai conseguir ler a sua visão, porque a visão ainda é para um tempo determinado. Deus estava falando para o profeta escrever a visão, porque Deus queria que todo mundo soubesse aonde Deus queria levar o povo. E aí, quem não tem visão anda sem direção. Quem não tem visão é facilmente distraído. Qualquer coisa distrai essa pessoa. Ela cansa-se rápido demais e ela desiste cedo demais. Gente sem visão tem essas características. Mas muitas vezes a nossa frustração vem de nós tentarmos viver os nossos planos. Vem quando Deus está nos chamando para viver os planos dele. Nós estamos tentando viver o nosso. E aí não dá para viver dois planos. Não dá para viver dois propósitos ao mesmo tempo. Nós fomos criados, está intrínseco em nós, está dentro de nós, vivermos focados para algo específico. Salmo 139, versículo 13 a 16 vai falar assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, porque de um modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido no ventre da minha mãe, ou nas profundezas da terra. Os teus olhos
quê? O mal cheio. Alguém que está estragado, ele exala por onde ele passa o mal cheio. Por quê? Porque ele está perecendo sem uma visão. Pessoas sem visão sobrevivem e não vivem. Pessoas sem visão substituem o propósito por uma ocupação. Eu tenho que fazer outra coisa. Eu tenho que, não dá para mim porque satisfazem a carne. É por um momento, eu troco Deus por um momento da minha carne. E aí o prazer meu, momentâneo. Gente sem visão troca Deus por qualquer coisa. Gente sem visão se perde e negligencia o Espírito. Vive pela carne e negligencia o Espírito. Um exemplo bíblico é o povo de Israel, que eles tiveram uma promessa. O que Moisés fala para eles, gente? Nós vamos sair do Egito e nós vamos para uma terra que mana leite e mel. Moisés tinha uma visão e Moisés estava falando para o povo, só que a visão não foi absorvida por muitos deles. O texto fala que de 20 anos para cima, mais de 3 milhões de pessoas, né? Entre egípcios e entre povo de Deus, tudo misturado, saíram do Egito. Só que eles não absorveram a visão de Moisés, porque por qualquer coisa eles murmuravam. Qualquer situação que acontecia, eles murmuravam. Eles não tinham clareza da terra prometida. Então, irmão, em nome de Jesus, você que está aqui hoje, que não tem clareza de onde você está indo, em nome de Jesus, para tudo que você está fazendo e para tudo mesmo e fala com Deus sobre isso. Porque você precisa saber aonde está indo, senão sua vida não faz sentido. Há quanto tempo você tem vivido sem uma visão? No deserto, a gente passa, todo mundo passa. Quando fala de deserto, o pessoal dá até frio nas costas. Mas não é o deserto que te mata, é a falta de visão que te faz morrer nele. O povo morreu porque não tinha visão de onde eles estavam indo. Então, os prazeres momentâneos os aprisionavam. Ai, que sede! Ai, estou com fome! Ai, as codornas! Ai, eu quero... E aí, eles reclamavam de tudo. Tudo que você viveu até aqui não foi por acaso. Deus tem um propósito. Em primeiro lugar, a visão extraordinária precisa ser radical. Precisa ser radical. Você quer? Quem quer ter uma visão extraordinária a partir de hoje? Diga comigo. A visão precisa ser radical. E o que é isso, Josi? Abraão, Gênesis capítulo 12. A Bíblia fala assim, que Deus falou com Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação. Eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava falando com Abraão, e Abraão, era Abrão até então, ele achou que ia viver no meio da terra da idolatria dos pais dele. Só que num determinado momento, Deus aparece para Abraão e chama Abraão. E essa chamada de Abraão foi para dar para ele, para tirar ele da terra, da parentela, da casa do pai. E o Senhor falou assim: vai para a
prometido como posse dele, mas ele recebeu uma visão. Diante disso, ele recebeu um nome. Deus falou para ele que ele faria parte da nação de Deus. Existiria uma nação da qual era específica para Deus. Através de um padrão que eu vou disseminar para as outras pessoas como é que se deve ser. Então, amados, Deus faria de Abraão uma grande nação. E muito mais do que isso, nele seriam benditas, abençoadas todas as famílias da terra. E da descendência de Abraão, como assim, se Abraão não tem filho? Deus disse para Abraão que era para Abraão crer que através da descendência dele, o próprio filho, não era Eliezer, era um filho de Abraão, era um Isaac. Deus faria através de Isaac. Não foi uma grande nação de filhos que nasceu de Abraão e Sara, foi apenas um filho, mas que foi o suficiente para Deus cumprir a promessa dele na vida de Abraão. Olha só, descendência. Mas Senhor, como assim? Sai e olha as estrelas do céu, Abraão. Você não está conseguindo ver? Então começa a imaginar. Deus manda Abraão sair e contar as estrelas, se é que ele podia. Irmão, a visão extraordinária, ela tem a ver com algo radical. Sai mesmo do lugar. Sai do meio da idolatria. Sai do meio do pecado. Sai do meio daquilo que te desvia. É radical. Você quer viver a visão de Deus? Então seja radical com algumas coisas. Está na hora de você parar de fazer concessão com Deus e com o diabo. Está na hora da gente parar de estar com o pé na igreja e o pé no mundo. Está na hora da gente converter a nossa boca. Na hora que a gente for abençoar a nossa casa, nossa família. Está na hora da gente começar a converter e agir de acordo com a visão que nós temos recebido. Porque a visão, ela transforma. Ela transforma teu ser. Ela muda você de ambientes. Ela tira você dos lugares que você estava antes. Das coisas que você ouvia antes. Você gostava de uma musiquinha no mundo? Isso aí é atmosfera. Isso fala muito da visão que você tem. Se você ainda gosta do seu funk, da coisinha lá de sertanejo, marrento ou sofrência. Se você ainda está nesse mundinho de sofrência, isso fala muito de quem você é, da visão que você tem. Se você ainda assiste novela, ainda assiste coisa que desagrada o coração de Deus, que tem prostituição lá, que tem traição, essa fala sobre a sua visão. Você está alimentando a sua visão. Você está alimentando o seu corpo. Você está alimentando você para as coisas da sua visão. E a visão precisa ser radical. Nós precisamos sair. Deus manda sair. Deus manda, falou para eles, desperte devagar. Não, é radical. A visão precisa ser radical. Em segundo lugar, fale assim comigo. A visão traz manifestações divinas. A visão das manifestações divinas. A visão traz manifestações divinas. Por quê? Abraão, quando ele sai da terra e ele obedece a Deus, ele passa por alguns processos na vida dele. Só que em Gênesis capítulo 22, Deus pede um menino, já com Isaac nascido. Deus pede para Abraão. E Abraão entrega Isaac para Deus. Mas como assim? Como assim é possível Deus, através do menino, ir a fazer uma grande nação e esse Deus pede Isaac como sacrifício? Olha só, amados, em nome de Jesus, Deus pediu Isaac como sacrifício para que Abraão soubesse o tamanho e a dimensão e a largura da entrega dele. Que ele não queria fazer isso, mas ele o faria se possível, se fosse uma ordem divina. E ele dizia que Deus poderia até ressuscitar Isaac de dentre os mortos se ele sacrificasse o menino. Porque ele falou, a promessa vai cumprir de um jeito ou de outro. A visão estava tão intrínseca, tão dentro de Abraão, que era possível Abraão ir até as últimas consequências por Deus. Quando Deus pede
Jiré. Jeová Jiré. Ele conhece o Senhor, porque foi para Abraão que Deus se revelou como uma provisão. Foi para Abraão. Até então, ninguém tinha visto essa faceta de Deus, mas Abraão teve essa experiência, essa manifestação de Deus. Por quê, Josi? Porque quando ele vai com o cutelo para sacrificar Isaac, o Senhor grita do alto: Abraão, não faças tal. Eu sei que você não é capaz de ir até as últimas consequências, mas Abraão precisava saber que era ele, Abraão, que iria até as últimas consequências por Deus. Então tem algumas coisas, alguns sacrifícios que Deus te pede, não é porque Deus não acredita que você possa fazer, é que para você mesmo entender que você é capaz de ir até as últimas consequências para viver a manifestação divina. Glória a Deus, aleluia. Abraão viu Deus como uma manifestação da provisão. E o que é provisão? Abastecimento, fornecimento, reserva, tudo aquilo que assegura, que não falta. Deus estava dizendo para Abraão, no monte do Senhor, Abraão viu que Deus iria prover. Em qualquer lugar que Abraão fosse, Deus seria a provisão, o abastecimento. Deixa eu falar aqui, a manifestação divina na sua visão vai te trazer provisão, suprimento, abastecimento, cuidado Deus, não vai te faltar nada. Não haverá falta, porque quem é que está se manifestando? Deus. Ele aparece para o sacrifício entre os arbustos, e Abraão e Isaac sacrificam ao Senhor aquele cordeiro. Isso mostra, amados, que Deus é capaz de dar a nós tudo aquilo que nós precisamos para fundamentar a visão. Antes de Deus começar alguma coisa, Ele já tem certeza do resultado. Por que você não tem certeza? Por que você fica pedindo prova para Deus? O Senhor me ama? Vai chover agora. Se o Senhor me ama, vai dar um estralo ali. Se o Senhor me ama, fulano vai me ligar. Se o Senhor me ama de verdade, eu vou sair e vou encontrar com o Beltrano. Se o Senhor me ama, irmãos, em nome de Jesus, Deus já tem certeza do que Ele está fazendo na sua vida. Falta você começar a crer. Porque Ele é tudo que precisamos no percurso. Deus é nossa provisão que nos abastece. É Ele que é o alimento. Ele que é a provisão. Ele que é o abastecimento no percurso. Estou sem força, estou cansado. Deus te sustenta. Ele te cobre. Estou doente, Ele te cura. Está faltando recurso. Ele te dá recurso. Ele te dá grana, te dá dinheiro. Ele paga tuas contas. Ele te ajuda nas suas fraquezas. Porque nem orar nós sabemos. O Espírito Santo está intercedendo por nós. Você já se perguntou o que é que Deus colocou na sua vida que vai impactar o mundo à sua volta? Já? Olha para o seu irmão e diga para ele o que é que Deus colocou na sua vida que vai impactar o mundo. Já se perguntou isso? E aí eu entro na terceira visão. Diga-se comigo, a visão extraordinária A visão extraordinária permanece. A visão não nasce do nosso desejo, mas do coração do Pai. Eu estou sentindo de Deus que tem que ser assim. Não tem a ver com o seu sentir de Deus. Tem a ver com a palavra. Tem a ver com a direção divina. Abraão queria um filho e Deus queria uma nação. Abraão queria apenas um filho para ser herdeiro. Deus estava dizendo, não. Eu estou querendo uma nação. Quero pessoas que de fato estejam fundamentadas, abençoadas através da fé. E não apenas a sua descendência, Abraão, mas serão abençoadas todas as famílias da terra. Quem crê em Cristo é abençoado como crente Abraão. Essa visão
Abraão. Aleluia. Paulo está falando dele aqui mais de 1000 e poucos anos depois. Está falando que quem é de Cristo é descendência de Abraão e é herdeiro conforme a promessa. Aleluia. Era sobre isso que Deus estava falando. Então tem gente vivendo coisas boas. Sabe por quê? A unção de Deus sobre a sua vida vai te dar boas oportunidades. Mas é só coisa boa. Não é extraordinário. Alguém já entendeu aqui, amém? Às vezes você está trocando o bom, o agradável. Você está falando assim, mas isso aqui são boas oportunidades. Mas Deus está te chamando para viver coisas maiores do que esta. Amém, irmãos? Amém. Glorifica Jesus. Glória a Deus. Vou repetir, Deus está dizendo para você que hoje está te chamando para viver coisas maiores do que essa. Irmão, se movimenta em nome de Jesus. Porque a visão tem que estar na cara, no corpo, na vida, nas emoções. Vocês me conhecem. Vocês sabem como que eu tenho uma visão. E você tem que se movimentar. Imagina se eu tivesse uma visão e chegasse aqui para vocês e falasse, tá fácil não, irmão. Tá fácil não. Ó a crise lá no outro lado do país, tá fácil não. É difícil, né, irmão? Não é difícil? Difícil? Se ficasse falando isso aqui, você ia voltar aqui? Sabe por quê? Deus me deu uma visão do que Ele vai fazer. Eu já vi você em Deus. Eu já vi quem você vai ser. É por isso que a gente não desiste de você. É por isso que a gente continua mandando mensagem. É por isso que a gente fica insistindo. Porque Deus já mostrou quem é que você vai ser no reino. Irmãos, não vamos desistir. E nosso maior propósito é ver pessoas se alinhar com Jesus. Essa é a nossa alegria. Deus tem chamado para viver coisas maiores. Tem gente trocando o bom. Falando, isso aqui tá bom, um culto por semana, tá bom, já tá bom já. As coisas já tá bom, essa coisa é boa, né? Mas não é extraordinário. E você precisa almejar o que Deus tem para a tua vida, que é extraordinário. Natanael, porque eu falei para você que eu te vi debaixo da figueira e você está crendo? Coisas maiores do que essa você vai ver, Natanael. Você vai ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então tá. O apóstolo Paulo está escrevendo ali aos Filipenses, está falando assim, Deus é poderoso. Gente, eu estou falando para vocês que o amor de Deus é tão profundo, tão amplo, tão alto, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Diga comigo, infinitamente mais. Diga comigo, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o poder dele. Essa visão que Ele quer que nós tenhamos. Em último lugar, eu já estou encerrando. Diga assim comigo, a visão extraordinária. A visão é extraordinária. Ocorre no ouvido. Ocorre no ouvido. Na hora que o Senhor me falou isso hoje, eu levantei e saí assim, para a cozinha. O Alexandre falou assim, eu falei, amor do céu, deixa eu... A visão extraordinária ocorre no ouvido. Vou te explicar a frase que Deus me deu. A visão ocorre no ouvido, se abre no entendimento, presta atenção. Vai pegar essa chave em nome de Jesus. A visão ocorre no ouvido,
fé é a certeza das coisas que se esperam. Convicção de fatos. Isso aqui não é um fato? É ou não é um fato? O vaso está aqui na frente, é um fato? Aqui? Estou segurando o vaso aqui, vocês não estão vendo? Está aqui. Isso é fé. A fé faz com que as coisas que não existem passam a existir através da sua crença. É por isso que o versículo fala: e tendo iluminado os olhos do vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança. Olhos do entendimento aberto, visão aberta. Você começa a enxergar. Não estou vendo nada. Outro dia eu tive uma visão aqui no ensaio, domingo, 6 da tarde. Eu até abri o olho para ver se eu estava. Eu fechava o olho e não tinha visão. As paredes caindo. Uma multidão. Uma multidão. Estava numa penumbra, as luzes apagadas, e o culto estava prestes a começar. Mas tinha milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Eu fechava meus olhos e eu via. Abria os olhos das cadeiras. Fechava os olhos. Falei, Deus falou assim: contempla a visão do que eu vou fazer neste lugar. Irmãos, antes de acontecer, Deus já dá a visão. Você precisa crer no que Deus já falou, como se já fosse. Deus te prometeu algo? Trate isso como algo existente. Só falta materializar. Traz para a terra o que é seu. Através da sua fé. Você fala: Deus sabe a minha vida, sabe que eu sou fiel, estou aqui esperando. Vou esperar. Fica aí, você vai partir para a eternidade. Você vai olhar lá no seu futuro, mas podia ser mais ousado na minha fé. Deus tinha prometido para mim. Tem muita gente que partiu sem viver o extraordinário. Por quê? Porque resolveu se acomodar. Porque é fácil, é gostoso se acomodar. É gostoso só comer. Vem aqui para frente pregar. Logo serão vocês aqui. Vocês estarão aqui. Tenha desejo disso. Se veja aqui pregando. Se veja aqui testemunhando. Se veja aqui. Se veja ganhando almas. Se veja ganhando vidas para Cristo. Você precisa enxergar. Olha o Espírito Santo para que Ele abra os seus olhos. Não é esse olho aí que às vezes fica seco por causa do tempo, das lutas, das dificuldades. É os olhos do entendimento. Senhor, porque quem está vendo com esse olho só está enxergando o mundo material. E se você espera somente para as coisas materiais, você e eu somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós precisamos orar no Espírito Santo, mas nessa noite desse eu passo de fé. Fale ao Senhor, porque a visão só vai se materializar se você tiver ação. Você vai precisar agir. E aí você vai precisar ter uma visão radical. Sai do meio das coisas erradas. Em nome de Jesus. Você vai ter que ter aí um entendimento de que Deus vai começar a se manifestar para você. Algumas situações você vai passar a ter para conhecer o Deus da providência. Mas sem sair da visão, sem dar mecanismo para ajudar Deus, para arrumar a vida. Não, confia no Senhor, que Ele vai promover você, Ele vai dar as estratégias, Ele vai trazer, Ele vai mover, Ele vai agir por você. A visão se manifestará em provisão para você. Em terceiro lugar, a visão vai permanecer. Ainda que você parta para a eternidade lá, no dia que Deus te chamar, você vai deixar o que como legado? As pessoas vão falar o que sobre você? Será que a sua visão vai permanecer?
bolo. Lembra disso? A visão ocorre no ouvido, ela se abre no entendimento e faz você enxergar aquilo que não existe como se já fosse. É isso que a visão faz. Porque não havendo profecia, o povo se destrói. Se você não ouvir a palavra, crer nela e praticar, se você se autodestrói, eu me autodestruo. Se tem alguma coisa boa aqui, é Cristo. Ai, que bonitinho, fala tão mansinho, ai, que bênção. É tudo Jesus. Tirou Jesus, vira uma gritenta, uma chata, uma arrogante. Tirou Jesus, acabou. O que tem de bom é Ele. Por quê? Porque eu resolvi seguir a visão que Ele me deu. Você precisa saber que a sua visão tem que se materializar em uma ação. Você tem que agir. Pelo amor de Deus, movimento. Sai do lugar de comodismo espiritual. A visão precisa permanecer alinhado à palavra. Tem gente que começa bem, aprendendo, tal, daqui a pouco espana, para. Não, querida, a visão quer que você continue perseverando na palavra. Sem obedecer à lei de Deus, você acaba morrendo, decaindo, deteriorando-se. A Bíblia fala um contraste aqui, ó. O povo que aceita a orientação ou revelação, ou que tem uma visão divina, esse povo que não tem, se corrompe. Mas quem obedece à lei é feliz. Sabe por que existe lei? Para proteger você. Se você andar 100 por hora, 120, na contramão, de madrugada, com o farol apagado, e aí, você acha que você vai parar onde? Um acidente. A lei de trânsito existe para quê? Para proteger você, para cuidar de você. A lei divina existe para nos proteger, para cuidar de nós. Obedecer à lei divina é se autoproteger. Quem é desobediente vai receber castigo. Por quê? Quem anda na contramão vai receber o quê? Multa. Tem gente aqui só multado. O diabo vem, multa. Transgrediu sua lei, multa. Transgrediu. Quantas multas você praticou essa semana? Nós precisamos entender isso. Você quer o princípio, você abre legalidade. E aí não adianta falar, ai Deus, meu Deus, está na hora de quebrar a legalidade. Quebrar princípio estava bom. Então, queridos, em nome de Jesus, nós precisamos obedecer à lei do Senhor, a palavra de Deus, o que a Bíblia diz. Nós estamos aqui hoje pregando porque nós cremos que Deus chamou você, não é para uma vida comum, não, mas para uma vida extraordinária. Fique de pé. Em nome de Jesus. Sem visão você sobrevive. Com visão você vive para a glória de Deus. O que é visão? Qual é a visão que você tem para a sua vida? Sabe qual é a sua visão? Deve ser aquela que está escrita no Salmo 139. Deus escreveu todos os seus dias. A sua visão precisa partir no princípio, Deus. No meio, Deus. No final da vida, lá no leito, Deus. Em todos os momentos da sua trajetória, você precisa fazer com que a visão que Deus deu sobre a sua vida permaneça. Esgote todas as coisas que Deus quer fazer com você. Fala, Deus, eis-me aqui. Em nome